Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje fazendo uma parceria com o canal Castilho Tunes, né? Já fiz alguns vídeos lá junto com ele e hoje vamos estar fazendo uma lista dos nossos 5 personagens favoritos, né? 5 dele e 5 meus. E vamos dividir em duas partes, porque durante a gravação ficou meio longo demais, então a gente vai ter que dar uma dividida aí. Então, o terceiro grande personagem dessa lista é o Indiana Jones, né? Que eu coloco ele no meu top 3, né? Com certeza, Indiana Jones, personagem que eu conheci quando tinha 9 anos de idade. Já vi todos os filmes, vi esse Indiana Jones 5 no cinema. É um dos meus personagens favoritos por envolver um cara que é aventureiro, arqueólogo, ou seja, gosta de história. Tem muita coisa de história, como eu gosto muito de história, casa muito. Tem lá da Arca da Aliança que eles vão atrás. Muito artefato histórico. Envolve muito Segunda Guerra também, que é muito massa. Também tem Guerra Fria, né? No quarto. É, já tá no período da Guerra Fria nos últimos dois filmes. Primeiro filme, Indiana Jones e a Arca da Aliança, muito top, cara. Que mostra a briga dele com os nazistas. Introduz também a Marion, que é muito legal também. Que era a verdadeira pessoa que o Indiana Jones era apaixonado era ela. Só que como ele era um cara extremamente mulherengo, então ele acabou não conseguindo casar com ela, assim, tipo, logo de cara. Mas no segundo filme que eu acho que ficou meio pesado, que era o Tempo da Perdição, que eu não consegui ver inteiro, só uma parte, mas ainda assim é legalzinho, assim. Terceiro filme que pra mim é o melhor da saga Indiana Jones, que é o Indiana Jones e a Última Cruzada, que eles juntam. O Indiana Jones com o Sean Connery, o eterno James Bond dos anos 60, como o pai dele. Então o pai do Indiana Jones com o Sean Connery casou muito Harrison Ford e Sean Connery no mesmo filme, rendeu grandes piadas, muito engraçado. Daí ainda achamos o Salah, que apareceu no primeiro. Salah, muito massa também. O Marcos Brode ainda, o amigão dele, que juntou todo mundo na última aventura, que daí envolve já as cruzadas, né? O Santo Graal, que foi a busca do pai do Indiana Jones a vida inteira. Então, daí eles conseguem achar e acabam tendo que usar esse Santo Graal que para salvar o pai do Indiana Jones da morte, porque ele acaba levando um tiro e ia morrer, só que daí com o Santo Graal ele acabou se salvando. Daí, pra mim, o quarto filme é bom também, que é Indiana Jones e o Reino da Caveira Cristal. Daí aparece o filho do Indiana Jones. Cara, foi massa. E a Marion retorna, fala: tive um filho contigo, no rolo que nós tivemos. Velho, sabe como é que é, né? Tiveram um rolo, sai um filhinho. Daí aparece o filho dele lá com 19 anos e tal. Daí ele descobre que o bicho não tinha estudado. Daí ele teve uma grande aventura com o filho dele, buscando a caveira cristal que tinha sido é, uma, o amigo do indiano de faculdade, o Ox, né? Pesquisou sobre a caveira cristal e foi atrás dela durante a vida toda. Daí ele acaba ficando até louco, porque a caveira tinha alguma substância que acaba deixando o bicho grog. Daí, depois é massa que daí eles têm uma aventura lá contra uma russa, estava atrás da caveira também, e acaba morrendo porque o poder era gigante. E no final ainda rola o casamento do Indiana Jones com a Marion, finalmente, cara, pra, que daria pra fechar com chave de ouro, família toda reunida. Mas em 2023, em julho, teve o último filme, o quinto, que é Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que daí apresentamos Indiana Jones extremamente velho, já tava velho no quarto, fica mais velho ainda. Daí o Indiana Jones vai em busca da relíquia, também que ele tinha encontrado ela com um amigo no período da Segunda Guerra, que eles foram salvar todas as antiguidades para levar para o museu. Daí acaba ficando com essa relíquia aí, que deixou o amigo dele doido. Daí depois a filha vai atrás de Indiana e fala: ah, vamos atrás desse trem aí. Ela queria leiloar a princípio, só que daí tá roubando e eles têm que ir atrás do trem lá. Inclusive faz com que tenha uma viagem no tempo, que é sinistro isso. Então Indiana Jones com certeza o personagem que eu gosto muito, que não poderia
faltar nessa lista no meu top 5. Bom, e o meu segundo personagem favorito, né? Que por pouco não é o primeiro, né? Acho que pelo fato dele ser um vilão, é o Darth Vader barra Anakin Skywalker, o grande símbolo da franquia Star Wars e o maior vilão do cinema, né? O Anakin Skywalker viveu aí a sua infância como um escravo em Tatooine, né? Até ser encontrado pelos Jedi Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, sendo que o Qui-Gon percebeu que ele tinha uma ligação muito forte com a Força. Então ele faz uma contagem das suas midi-chlorians, né, que são as células que em maior quantidade podem demonstrar que certa pessoa pode ter uma conexão mais forte ou mais fraca com a Força, e vê que ele tem uma contagem altíssima, nunca vista antes. Então ele conversa com a mãe do Anakin e descobre que ele não tem pai. Então ele se encaixa perfeitamente com a profecia do escolhido, né? Que é nascido de nenhum pai e seria aquele que traria o equilíbrio para a força, que seria muito forte na força e seria forte o bastante para destruir os Sith e trazer equilíbrio para a galáxia, né? Então ele acha que é o Anakin e consegue libertar ele, né, da sua serventia lá pro Otto, né, que é o meio que o dono do Anakin e da mãe dele, e convence ele a acompanhá-lo até Coruscant para ser testado pelo Conselho Jedi e ver se ele seria treinado ou não. O Conselho acaba negando, mas depois da morte do Qui-Gon pelas mãos do Darth Maul, ele meio que convence o Obi-Wan a treinar o menino e sem escolha o seu aprendiz acaba aceitando. Esse foi um ponto assim decisivo para a queda do Anakin logo cedo, né? Porque o Obi-Wan, primeiro que ele não queria nem treinar o Anakin, ele concordava com o conselho, achava que ele era perigoso demais, era velho demais, tinha muito apego, né? Coisa que o conselho considera perigoso para uma futura queda para o lado sombrio. E outra que o Qui-Gon Jinn era uma figura paterna que o próprio Anakin não tinha. Então era importante eles, né, treinarem juntos porque seria uma companhia melhor. É um mestre mais aberto, né, não é tão preso nos dogmas do conselho, coisa que o Obi-Wan era. Então logo de início já tinha tudo para dar errado. Tiveram vários conflitos entre os dois, mas com o tempo eles se tornaram praticamente irmãos, né? Dali pra frente, o Anakin começou a se aproximar da Padmé Amidala, né? Rainha de Naboo, coisa que não pode porque o conselho também proibia qualquer tipo de relação amorosa entre os seus membros e o pessoal ali, né, de qualquer lugar. Assim, Jedi não pode ter relação nem com família e nem casamento, nada do tipo. Então ele fez tudo por baixo dos panos. E isso se concretizou em Ataque dos Clones, quando ele se casou em segredo com a Padmé. Então tiveram as Guerras Clônicas, onde o Anakin e o Obi-Wan foram levados para a linha de frente, assim como vários Jedi, e tiveram que lutar para defender a República dos Separatistas, que em segredo eram comandados pelo próprio chanceler Palpatine, que em segredo era o Lord Sith Darth Sidious, que estava orquestrando a guerra dos dois lados. E tinha como maior interesse converter o Anakin para o lado sombrio. No livro Darth Plagueis conta umas coisas bem curiosas. O Plagueis ali, o mestre do Palpatine, viu quando o Anakin chegou em Coruscant e ficou em pânico, porque ele fazia vários experimentos com midi-chlorians, criava vida, revivia os mortos, brincava com a força. Então ele sentiu que aquele menino, aquela força incontrolável, né, poderia ser uma punição da própria força contra ele. Então ele decidiu assim, eu tenho que matar ele o quanto antes. Só que o Palpatine tinha outros planos. Ele trai o seu mestre, mata o seu mestre e assume, né, o trono de Lord Sith Supremo daquela época. E ele decidiu que queria trazer o Anakin para o seu lado, ter o servo Sith mais poderoso da história. Meio que pegar o escolhido da força e corromper ele, meio que fazer mais um deboche com a força. E durante as Guerras Clônicas ele foi conseguindo trazer cada vez mais o Anakin para o lado sombrio, explorar a raiva dele, a arrogância dele, porque assim, ele não era muito auxiliado nem pelo Obi-Wan nem pelo Conselho. Ele ficava meio a Deus dará, né? Qualquer dúvida que ele tinha, o Conselho não sanava ou simplesmente mandava ele ignorar. Então a única pessoa que era um porto seguro que ele podia conversar e que dava conselho para ele era o chanceler. E isso tudo acabou resultando nos eventos de vingança dos Sith, quando a Padmé está grávida e o Anakin começa a ter pesadelos com a morte dela e de seus filhos.
Então, mais uma vez, ele recorre ao Palpatine, que se revela como um Lord Sith, e oferece ajuda para salvar a família do Anakin. Ele fica meio indeciso, denuncia o Palpatine para o conselho, só que no final ele mesmo vai lá salvar o Darth Sidious das mãos do Mace Windu, traindo a Ordem Jedi e se afundando, né? Pensei não se afundando, mas dando o seu primeiro passo rumo ao lado sombrio. Com isso, o Palpatine nomeia ele como Darth Vader, né? Nome que seria temido aí por toda a galáxia. Com isso, o Palpatine envia o seu novo aprendiz para fazer a execução da Ordem 66 e exterminar todos os Jedi no templo. Inclusive crianças, mestres mais velhos, tudo. O Anakin estava com sangue nos olhos, pensando que estava fazendo aquilo pela sua esposa, quando na verdade ele estava sendo completamente controlado pelo lado sombrio. Depois ele foi até Mustafar eliminar os últimos líderes separatistas e colocar fim nas guerras clônicas. Só que a Padmé já tinha estranhado que ele estava aprontando, e o próprio Obi-Wan, que tinha conseguido, né, escapar do ataque dos clones durante a Ordem, conseguiu voltar para Coruscant e falou para Padmé que sabia que o Anakin tinha caído para o lado sombrio. Ela se recusou a acreditar, mas no final ela acabou, né, caindo na real e foi até Mustafar, só que o Obi-Wan foi escondido na nave dela. Então, quando os três se encontram, o Vader acha que a Padmé traiu ele e ataca a própria esposa grávida. Com isso, o Kenobi parte em defesa dela e começa um grande duelo em Mustafar, que termina com o Vader todo picotado, caindo no mar de lava de Mustafar e tendo seu corpo destruído pelas chamas. Com isso, o Kenobi salva a Padmé e ela dá a luz ao Luke e a Leia, né? Enquanto o Palpatine chega, salva o seu aprendiz e coloca ele em um traje robótico, que seria o seu visual aí durante os próximos 20 anos, e seria o rosto ali que ficaria marcado aí na história do cinema. Um traje extremamente desconfortável que, né, cortava a carne dele, esmagava ele lá dentro, era puro sofrimento. O que pro Palpatine era bom, porque daí ele teria uma conexão mais forte com o lado sombrio, que é alimentada justamente pelas emoções de raiva, de tristeza, de medo, tudo que aquele traje iria oferecer para o seu novo aprendiz. E outra é que o traje era extremamente fraco à eletricidade. E o Palpatine tem como seu maior trunfo os raios da força. Então, com isso, o Vader estaria eternamente submisso ao seu mestre, sem poder se revoltar, né? Porque a máxima dos Sith é que o aprendiz tem que eliminar o seu mestre e assumir o seu lugar. Só que o Palpatine não queria mais saber disso. Ele queria ser o último Sith, aquele que queria governar para sempre, né? Um Sith imortal. Então, o Vader se tornou meio que o punho do Imperador, o grande líder do exército imperial, e comandou ali a caça aos Jedi remanescentes, eliminando vários deles, só que fracassando em matar o Obi-Wan Kenobi, né, que era o seu principal alvo. Ele não conseguiu colocar fim no seu antigo mestre. Então, durante os eventos da Guerra Civil Galáctica, ele consegue capturar a Leia Organa, né, uma das líderes da Aliança Rebelde, e a sua filha, coisa que ele não sabia, para tentar recuperar os planos da Estrela da Morte. Bom, e se adaptar ao traje não foi a única dificuldade do Vader no seu início no Império, né? Ele sofreu muitos atentados, né, porque ele tinha literalmente surgido do nada, né? Ninguém sabia que ele era Anakin Skywalker, né? Inclusive ele tinha sido dado como morto durante a Ordem 66, então o Vader é tipo um agente sombrio que veio do nada. Então muitos imperiais queriam eliminar ele porque ele era uma figura muito próxima do Imperador, né? Então ele teve que lidar com atentados dentro do Império, caçar Jedi também. Ele foi o grande caçador de Jedi durante a Ordem, né, Imperial, e também foi o mestre dos Inquisidores, né? O Inquisitório tinha vários Jedi caídos que tinham se aliado ao Império e eram treinados pelo Darth Vader. Mas o auge dele, né, foi durante a Guerra Civil Galáctica, né, que começou ali alguns anos antes do Uma Nova Esperança, e teve o seu auge quando alguns rebeldes, né, como a gente pode ver em Rogue One, conseguem roubar os planos da Estrela da Morte, né, a grande arma imperial, a arma definitiva, né? E esses planos vão parar dentro do R2-D2 depois que a Leia Organa, né, uma das líderes da Aliança Rebelde, coloca os planos ali dentro. O Vader prende a Leia e tenta achar esses droids.
Só que eles vão parar nas mãos do Luke Skywalker e do seu antigo mestre Obi-Wan Kenobi, né? Que vão ao resgate da Leia, onde eles pensavam que estava Alderaan, só que na verdade estava ali a Estrela da Morte, que tinha destruído aquele planeta inteiro. Com isso, eles são puxados para dentro da nave, né? Junto com o Han e o Chewbacca, e lá dentro, esses 4 aí conseguem salvar a Leia e começam a fugir da estação. Só que pelos corredores ali, o Vader sente uma presença que ele não sentia há muito tempo, né? A presença do Obi-Wan Kenobi, que ele acreditava estar morto, mas agora ele sabia que estava vivo. Então ele começa a vagar por toda a base imperial até achar o seu antigo mestre. Então eles duelam e, de maneira estranha, ele acaba se entregando para o Vader matar ele. Nesse momento, os rebeldes conseguem fugir, né? Só que o Vader deixou tudo aquilo acontecer, porque ele tinha deixado um rastreador dentro da Millennium Falcon que iria levar eles até Yavin 4, né? A grande base da Aliança Rebelde. Só que tinha um duplo sentido nesse plano do Vader, porque ele não gostava da Estrela da Morte, ele achava um desperdício de dinheiro do Império, né, que preferia investir, por exemplo, na frota, né, com os caças, os destroyers, e também achava uma blasfêmia contra a força ter uma arma tão poderosa, né? E achava que o povo meio que superestimava essa super arma, que não era lá tão eficiente. Era mais fruto da megalomania do Palpatine. Então, de qualquer maneira, se eles não conseguissem destruir Yavin 4 e os rebeldes por um milagre conseguissem destruir essa super arma, seria bom pro Vader de qualquer maneira. Então rola a famosa batalha de Yavin, que foi um marco zero para Star Wars, né? É como se fosse o antes e depois de Cristo de Star Wars, né? Tem antes de Yavin e depois de Yavin, que termina com Luke Skywalker destruindo a Estrela da Morte e salvando a Aliança Rebelde. Só que o Vader sentiu a conexão, né, que esse piloto tinha com a força e pede para que Boba Fett investigue e descubra quem é esse piloto. Então ele só consegue descobrir o sobrenome, que é Skywalker, e com isso o Vader fica puto, né, porque ele pensou que os seus filhos tinham morrido junto com a Padmé, mas na verdade eles estavam vivos. Então o Vader começa a bolar um grande plano, porque ele estava na mão do Palpatine há mais de 20 anos e não podia se rebelar, ele até tentou, mas sempre fracassava. Então ele precisava trazer o seu filho para o lado sombrio, que era poderoso bastante para destruir o Palpatine, e assim ele iria governar o Império. Ele tentou converter o Luke lá em Bespin, mas fracassou miseravelmente. E o Palpatine também já sabia que o Luke estava vivo e, né, meio que cortou os planos do Vader. Nos eventos de retorno de Jedi, a gente vê um Vader já bem mais balançado, né? Porque depois de fracassar em converter o Luke, ele começa meio que a sentir o Anakin Skywalker dentro dele começar a bater para sair, né? Porque ele vê o próprio filho dele preferindo se jogar para a morte lá em Bespin do que se unir ao lado sombrio. Então meio que aquilo bateu forte nele. E ele também foi torturado mais uma vez pelo Palpatine por ter fracassado, né? Foi jogado lá em Mustafar, sofreu mais um monte, foi até Hexagon, né? Até onde era aquele esconderijo secreto do Imperador, luta de novo com o Palpatine e perde de novo. Então ele não consegue realmente superar o seu mestre e está cada vez mais desamparado, né? Então, nos eventos de retorno de Jedi, o Luke se entrega, né, ao Império na tentativa de explorar, né, essa fraqueza aí do Vader para tentar trazer o Anakin de volta. Só que o Vader meio que está sem esperança e fala que é tarde demais para ele. Então ele leva o seu filho até a sala do Imperador, que tenta mais uma vez converter o Luke. Ele vai provocando, até que o Luke enfim ataca ele, só que o Vader bloqueia. Por quê? Porque a gente imagina que o Vader queria ver o Palpatine morto para, né, poder governar o Império. Só que na verdade ele sabia que se o Luke simplesmente matasse o Palpatine em um surto de raiva, poderia ser que a queda dele não fosse completa. Então ele prefere continuar provocando o Luke. E acaba sendo derrotado, né, num surto de raiva do Luke, e vê o seu filho jogar fora o sabre de luz e se deixar ser atacado pelo Palpatine para não ceder ao lado sombrio. Naquele momento, Anakin Skywalker finalmente supera o Darth Vader dentro daquele corpo e decide salvar o seu filho para que ele não perca a única coisa que lhe restou pro Palpatine, né? Então ele vai lá, pega o Darth Sidious e joga no núcleo da Estrela da Morte, destruindo o Imperador e trazendo equilíbrio à força, né? Cumprindo a profecia que ele havia visto, né, há
mais de 30 anos atrás. Então, para mim, é realmente o maior vilão do cinema, tem um arco espetacular. Basicamente, a trilogia clássica e a trilogia prequel e boa parte dos quadrinhos e séries de Star Wars estão ali contando a história do Anakin. Mesmo assim, eu falei um monte dele e ainda nem falei de Ahsoka Tano, por exemplo. Não falei dos crossover e nada porque é muito conteúdo. Assim, para mim o principal dele é justamente a mensagem assim de que até o maior dos monstros tem alguma coisa boa, né? E o Luke soube explorar isso e conseguiu trazer, né, de volta das trevas do seu pai, que morreu como um herói mesmo depois de outras crueldades. Então, o próximo personagem, né, preferido meu é o Larry Daly, famoso personagem interpretado pelo Ben Stiller nos 3 filmes de uma noite no museu, né? Que, cara, era um dos meus filmes preferidos da minha infância. Uma Noite do Museu 2 que eu tinha um DVD, cara, eu vi a rua desse filme. O 3 também é muito legal. O 2 eu gostava muito da Amélia Earhart, né? A primeira piloto mulher, né? A primeira mulher a pilotar um avião e dar a volta assim no mundo. Também acabou meio que se apaixonando lá pelo Larry Daly, e também a mesma atriz que fez aquela Princesa Encantada. Cara, eu gostava muito do Larry Daly Ben Stiller, que eu achava ele engraçado, um cara esperto assim. Que o bicho entrou lá, fez um plano todo lá com o Jedi, o Jedediah e o Owen Wilson, cara. Daí, tanto no primeiro filme lá, que daí ele entra lá no museu, descobre que os itens ganhavam vida, cara. E ele consegue cuidar de tudo de uma forma perfeita, assim, passa uns perrinhos ali, colar, mas cuida de tudo de uma forma perfeita. Tanto que no último filme que eles iam despachar o- os itens do museu lá de Nova York lá para Londres, daí eles acabam indo pra lá pra acabar com isso, porque na real a placa começou a ficar preta, né? A placa que dava vida pros bichos, a egípcia que ficou preta. Daí eles foram pra lá, daí encontro com o Rebel Wilson, tem o Lancelot. Cara, o Larry dele também é um grande mentor, né? De todos os itens do museu, junto com o Robin Williams, né? Que é o Ted, dos primeiros presidentes dos Estados Unidos. Com certeza, então, o filme é muito bom e o Larry Daly, o principal, que, que faz tudo acontecer, a mente por trás do, do museu. O grande guarda noturno ficou eternizado nos cinemas e na minha mente também, na minha memória. E o último personagem, o quinto, que eu vou falar é o grande Mr. Bean, interpretado pelo sensacional, espetacular Ron Atkinson. Cara, Ron Atkinson que é um grande ator, fez o Mr. Bean, Johnny English, mas o Mr. Bean em si é um grande personagem, porque o cara quase não fala, só é muito caricato e cômico. Faz um monte de atrapalhada uma atrás da outra, se mostra uma pessoa com uma mentalidade muito infantil, porque é um homem que anda por aí de terno e sempre a mesma roupa, é muito engraçado. E tem os ursinhos de pelúcia, brinca. E eu conheci mais esse personagem no desenho de 2008, que passava no Boomerang, que eu gostava muito, era um dos meus desenhos preferidos que eu comecei a ver a partir dos meus 9 anos e vi até os 12, então um dos últimos desenhos assim meus preferidos, o grande Mr. Bean Ron Atkinson. Teve 2 filmes, né? Um que ele vai para os Estados Unidos e tem que analisar uma obra que ele trabalhava no museu por ele ter ajudado o dono uma vez, daí ele conseguiu um cargo vitalício lá que ele só ficava literalmente cheirando o quadro, né? Fazia nada. Roncava, daí todo mundo odiava ele por ele ser um completo incompetente que não contribui em nada para o museu. Daí eles queriam se livrar dele a qualquer custo, apareceu uma oportunidade que eles falaram: "Ah, vamos levar a gente precisa levar alguém pra apresentação lá de uma obra lá, de uma mulher lá que tinha um negócio lá, a mamãe de Winslow lá, parece que esse é o título. Daí eles falaram, é a nossa chance, vamos se livrar desse Mr. Bean. Daí eles passaram pro chefe e falaram, manda lá. Daí ele se encontra lá com um comediante bem famoso. Cara, mas eu particularmente não gosto desse primeiro filme do Mr. Bean. Eu curto muito mais
o filme um foi de 97 e outro de 2008. 2008, As Férias do Mister Bean, que é com certeza um dos meus filmes preferidos, que uma vez eu comecei a ver ele no Boomerang, infelizmente não consegui a oportunidade de terminar o filme. E muito tempo depois eu consegui reassistir ele, ver ele inteiro. Cara, gostei demais. É um filme que daí o Mister Bean ganha numa rifa da igreja uma viagem pra França, lá pra Cannes, né? Pra praia. Daí ele ganha também uma câmera de vídeo que ele sai filmando tudo, que nem doido. Daí nessa de sair filmando tudo, ele pede pra um cara filmar ele. Só que daí esse cara acaba perdendo o trem de filmar ele e o filho tava dentro do trem. Daí o filme todo vai ser o Mister Bean tentando levar o filho desse cara, que ele acabou fazendo eles dois se separarem. Então ele tentando levar esse filho até o pai. Daí acaba dando tudo certo, ele se encontra com aquela mulher lá que tava gravando o filme junto com o William Dafoe, que é um grande palhaço. O Eterno Duende Verde é um grande palhaço nesse filme, que ele faz um filme onde ele aparece em 99,999% e 1% essa menina aí, que o Mister Bean, Sabine, né? A Sabine, a grande namorada do Mister Bean, acaba participando de 1% do filme. Cara, com certeza um filmaço, que daí o Mister Bean acaba ligando o filme que ele tinha gravado com ela, com o menino, pra aparecer lá. E casa exatamente com as falas que o William Dafoe narra, os atos dele. E acaba sendo um sucesso e ele acaba meio que salvando o filme do cara. Então, com certeza um filme excelente. Mister Bean, com certeza um ator excelente que eu gosto muito, que não poderia faltar nessa lista. Para encerrar a minha participação nessa lista, vamos falar do que para mim é o maior herói de todos os tempos, o meu personagem favorito, o Batman, né? Criado em 1939 pelo Bob Kane e pelo Bill Finger, na 27ª edição da revista Detective Comics, que se tornou notória por ser palco da criação do herói mais popular da DC. Muitos heróis tiveram as suas origens, né, atualizadas com o passar dos anos, mas o Batman teve ela inalterada de 39 até os dias de hoje, né? O Bruce Wayne perdeu seus pais com apenas 8 anos de idade, né, no beco do crime lá de Gotham, e dali pra frente ele jurou vingança contra todos os criminosos daquela cidade, e até os seus 20 e poucos anos passou, né, treinando a sua mente e o seu corpo para se tornar o combatente do crime perfeito. Ao voltar para Gotham, né, isso a gente pode ver melhor em Batman Ano 1, né, um dos melhores quadrinhos aí do herói feito pelo Frank Miller, onde ele volta para Gotham, né, estuda ali todo o funcionamento do crime da cidade, entende que não é só a questão das máfias, como também a mídia é corrupta, a polícia é corrupta, né, já que o comissário Loeb, né, o chefe de polícia, é um baita de um bandido que tem ligação direta com o Carmine Falcone, o grande mafioso de Gotham. Então ele decide que tem que se aliar com as pessoas certas. Com isso, ele faz uma parceria secreta com o comissário Gordon, né? No caso, Capitão Gordon ainda nessa época, e com o promotor público Harvey Dent, né? Que futuramente se tornaria o Duas Caras. Então ele adota a figura de um morcego, que era um dos grandes medos dele de infância, depois de um deles quebrar a janela da mansão Wayne e surgir na frente dele. Com isso, ele se torna o Batman, né, o grande vigilante de Gotham, e atua ao lado do Gordon e do Harvey Dent para combater não só o Carmine Falcone, como todo o crime organizado de Gotham. Com o passar dos anos, a máfia deixa de ser um problema e os vilões lunáticos, né, assumem o seu lugar. Com isso, o Batman tem que enfrentar os mais notórios vilões dos quadrinhos: Charada, Pinguim, Espantalho, Mulher-Gato, vários vilões que apareceram ali durante a década de 40 e 50 nos quadrinhos do Homem-Morcego. Mas nenhum deles foi tão reconhecido aí, né, se tornou um dos maiores vilões da história, quanto o Coringa, né, que apareceu logo na primeira edição da revista solo do Batman, em Batman número 1 de 1940, né. Tendo uma origem bem difusa aí, ninguém tem ela ao certo, né? A própria DC não tornou canônica, mas a mais bem aceita é a que foi mostrada em A Piada Mortal, de Alan Moore, né? Onde ele era um comediante fracassado que, após perder a sua esposa e o seu filho, acaba sofrendo um grave acidente em uma indústria de químicos, né? Depois de tentar um assalto ali para, né, tirar a sua família da miséria.
e acaba caindo em um tanque químico ali depois de um ataque do Batman e tem o seu rosto completamente deformado, né, ficando pálido e o seu cabelo verde. Com isso, né, depois de ter o seu rosto deformado, de ter uma vida inteira de fracasso e perder a sua família, ele fica completamente louco e se torna o Coringa, tendo como principal objetivo trazer o caos para Gotham e tentar meio que fazer com que o Batman cruze a linha e mate ele, quebrando a sua regra principal, né, que é de não matar ninguém. O Batman também se junta com a Liga da Justiça, né, os maiores heróis do planeta, sendo o líder, né, dessa equipe, mesmo sendo um humano comum, né? Isso é até interessante porque, pô, tem o Flash, que é um velocista, o Superman, que é um alien, Mulher Maravilha, que é uma semideusa, o Aquaman também, que é um semideus, e o líder da equipe é um humano normal, né? Mas que em comparação é o mais inteligente e o mais rico deles também, que é o cara que financia, né, a Liga, sendo o cara que pagou pelo satélite, né, que orbita a Terra e é a base, né, da Liga da Justiça. Bom, o que eu vejo de mais interessante no Batman, pô, tem muita coisa. Primeiro, a parte visual, que é espetacular, né? É um visual que se passa aí mais de 80 anos e não deixa de ser marcante, é muito bem feito, né? É desenhado ali pelo Bill Finger e ficou marcante até hoje. A qualidade das obras, né? Pô, tem muito quadrinho massa do Batman, né? Ano 1, Piada Mortal, Asilo Arkham também, que é uma obra espetacular, né? Que traz muito da relação do Batman com os seus vilões e da loucura que cerca a Gotham e principalmente o próprio Asilo Arkham, que pra mim é o cenário mais massa ainda da mitologia do morcego. Tem Cavaleiro das Trevas também, que traz um Batman envelhecido voltando à ativa e tendo que confrontar não só alguns vilões como Duas Caras e o Coringa que ainda estão ativos, como o próprio Superman, que se torna um agente do governo, né? E o próprio governo tá contra o Batman também. Cara, tem muita obra massa, tem os crossovers também do Batman contra o Hulk, do Batman contra o Capitão América, Homem-Aranha, Predador, pô, tem muita coisa, muita obra. Os filmes também, né? O Batman é um dos heróis que mais foi trazido para o cinema, né? Já foi vivido aí nos cinemas pelo Adam West, né? Ator da série clássica dos anos 60, pelo Michael Keaton, né? Ator que voltou aí para fazer o Batman de novo em Flash. Pelo Val Kilmer e o George Clooney, que não foram aí muito bons, mas também estão ali. Pelo Christian Bale, que para mim é a melhor adaptação do personagem, foi muito bem desenvolvido. Pelo Ben Affleck e pelo Robert Pattinson, né? Então tem muito filme bom, principalmente o de 2008 do Christian Bale, que para mim é o melhor filme de herói da história. Tem a grande franquia de games Arkham, que é muito boa. E também a franquia Lego Batman, que é ótima. Então ele é ótimo nos quadrinhos, ótimo nos cinemas e ótimo também nos games e nas animações também, né? Tem muita série boa do Batman, principalmente a série animada dos anos 90, que marcou aí uma geração inteira. Na questão de personalidade, para mim, o que marca mais ele é a sua perseverança, um cara que não desiste de jeito nenhum, né? E que é praticamente incorruptível. Raramente tu vê o Batman, né, cruzar a linha e, por exemplo, matar alguém. Isso raramente acontece. Para mim, o auge da sua perseverança, da sua insistência, tá ali na série Injustice, né? Não só nos jogos, como também nos quadrinhos, onde o Batman é traído por quase todos os seus amigos, como Superman, Flash, Lanterna Verde, Mulher Maravilha. Tem que se aliar com vilões para conseguir confrontar, né, esse regime criado pelo Superman depois da morte da Lois Lane. E mesmo contra tudo e contra todos, passando fome, tendo que viver isolado, o Batman continua lutando. Então é um personagem assim que é legal pelo seu senso de justiça e pela sua perseverança. Também pela parte visual, pela inteligência absurda do Batman, que mostra como que ele mesmo sem nenhum poder consegue se pôr em pé de igualdade com qualquer peso pesado, inclusive o Superman. Então para mim é o melhor personagem já criado. Personagem principal do melhor filme de herói já feito, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas de 2008, e o meu personagem favorito. E assim a gente conclui essa lista, né? A primeira parceria aqui do canal Cultura Pop com o canal Castilho Toons, né? Já fiz algumas participações especiais por lá, né? Vou deixar alguns vídeos aí na descrição para vocês darem uma olhada lá no canal Castilho Toons, nossos vídeos aí de parceria. Então não esquece de deixar o like, se não é inscrito se inscreve também, compartilha o vídeo que deve tá massa, então vale a pena compartilhar e até a próxima.